Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um mangá de One Piece, obviamente chegamos ao capítulo 1085, então conforme a gente estava fazendo nos outros vídeos, a gente vai ver primeiramente o Bruno Bandeira, que ele tem uma visão, tipo, mais analítica, vamos dizer assim. Ele põe algumas imagens do mangá, depois a gente confere o mangaka, que ele tem uma visão mais filosófica e tal. Eu curto as duas vibes, eu acho que as duas se complementam. Então, bora conferir, eles prepararam pra gente aí. Meu, esses últimos capítulos estão insanos. Obviamente, no último a gente teve lá a Insama falando Lily. E aí, só isso que ela falou, ou ele, né? Mas acredito que seja ela. Então vamos ver o que aconteceu. Se a história continua nesse arco, né? Mas acredito que sim. Lembrando que se você já é inscrito, por favor, deixa o like. Se você não é inscrito, você se inscreve. Beleza? Então, preparada, senhores e senhores? Então bora conferir. Muita bomba! Os poderes dos Gorosei e Musama versus Sabo e Nefertari de Vivi revelados. Caralho, a Vivi... A família Nefertari é a família D? Ué. Mas o John Boy... O Joy Boy também não era D? Por que a família dos D lutou contra o próprio D? Nefertari de Vivi. Esse é o verdadeiro nome daquela que um dia navegou com um chapéu de palha. O destino já havia tratado de unir aqueles que um dia virão a se reencontrar por um único propósito herdado: lutar contra os deuses desse mundo e aquele que se senta no trono vazio. E para isso, o Rei Cobra usa suas últimas forças como herdeiro dessa vontade para permitir que Sabo pudesse fugir, fazendo assim com que a chama não se apagasse e a vontade dos D permanecesse viva no capítulo 1085 de One Piece. Caraca, galera! Mano! Que capítulo, hein, gente? Que capítulo! Vai ter muita coisa pra gente conversar nesse vídeo de hoje. Pode ser que o vídeo fique um pouco mais longo do que o normal. Normal, né? Conto muito com você ficando até o final do vídeo pra não perder nenhum Sempre fico até o fim. que a gente vai conversar aqui, e já aproveita pra deixar a teoria de vocês aí nos comentários pra gente começar logo essa festa, galera. Bora. Quem já for de casa já pode chegar descendo o like aí embaixo, e quem não for, você tá convidado a fazer parte dessa tripulação. Eles são se D, velho. no canal e balançando Mano. o sino de Marineford pra sempre saber quando tiver vídeo novo e já poder vir correndo assistir e ficar atualizado sobre tudo sobre o universo de One Piece. Vambora! Vimos então, nesse capítulo, o Rei Cobra ficando diante daquele que se senta no trono vazio. E a presença e o susto que ele toma ao ver aquela figura deixa ele completamente suado e preocupado e tenso com aquela situação que ele nunca imaginaria que pudesse ser possível. E algumas revelações já vão sendo feitas logo no começo ali da conversa entre eles, que eu já vou adiantar aqui. Bora. Outras eu vou deixar um pouco mais pra frente do vídeo, mas primeiro a gente vê que Imo se autodenomina Mu. O I no começo da palavra, e Mu em japonês significa vazio, provavelmente fazendo referência ao trono vazio, que era pelo menos para estar vazio, e quem sabe potencialmente fazendo também referência ao século então dá pra vazio, chamar de Mu agora, né, pelo da menos. tradução pode chamar também de século perdido. Outra coisa que a gente vê também é como Imo culpa a rainha Lily pelos poneglyphs no passado terem se espalhado pelo mundo. É muito engraçado e é muito curiosa a forma como Imo fala sobre a rainha Lily no passado, como se ela tivesse tido uma obrigação justamente contrária, como se a rainha Lily tivesse decepcionado ela de alguma forma, sabe? Tivesse errado na sua missão, falhado na sua missão, e isso ter gerado aquela dúvida se a rainha ela teria realmente falhado na sua missão ou ela teria feito aquilo de propósito, ou seja,
pela forma, pela nuance com a qual Imo fala sobre a Rainha Lily nesse capítulo, dá uma impressão de que Imo tinha uma certa expectativa quanto à Rainha Lily, que acabou não sendo cumprida e acabou tendo justamente o efeito contrário. Isso se encaixa e faz todo sentido quando a gente para pra pensar que o reino de Alabasta... E Musamá tá falando pela primeira vez, velho. Todos os 20 reinos que lutaram contra o reino antigo, só que alguma coisa aconteceu no meio de todo esse processo que fez com que o reino de Alabasta acabasse mudando de lado. Então foi isso que acabou frustrando a expectativa de Imo que a gente vê nesse capítulo. Mas conforme a conversa avança, a tensão aumenta. Imo diz para o Rei Cobra dizer o nome completo daquela que havia escrito aquela carta. E Cobra percebe que não vai sair vivo. Caralho, então, mano. Ele decide enfrentar a morte com a verdade. E ele diz: a carta deixada pelo governante de Alabasta 200 anos atrás foi assinada pela rainha Nefertari de Lily. Tá porra, velho. Aquela revelação pra gente, galera. Vamos voltar pra isso daqui a pouquinho. Primeiro, vamos continuar aqui. Logo em seguida, que isso? Tem essa revelação. Uma seta? Gorosei e também Imo entram em ação e Cobra acaba sendo perfurado por uma cauda com uma forma diabólica. Ah, uma cauda! Um dos Gorosei e acaba caindo no chão. Sabo imediatamente pula e ataca todos os 5 de uma vez com um Riken e dispara em sequência contra o Rei do Mundo, que se transforma em uma criatura de dentes afiados e devora aquele fogo dele. Com isso, vemos a imagem do Caralho! Sol ao lado do... Como assim? Como outra coisa? Cena essa que viria a ser a capa dos jornais no futuro, enquanto num plano mais aberto, que não aparece nos jornais, vemos as silhuetas das maiores autoridades do mundo usando seus poderes para perseguir o Sabo. Caralho, é tudo Zoan? Sabo e Cobra tem um pequeno diálogo nesse momento sobre o Luffy, como eles dois conhecem o Luffy, e imediatamente o rei percebe que podia confiar nele. Sabo tenta fugir com o rei em suas costas, com as sombras os perseguindo, mas Cobra reconhece que naquele momento ele era apenas um peso morto e que a prioridade do Sabo naquele momento deveria ser passar a mensagem para o Luffy de que eles compartilham do mesmo sobrenome. Com isso, mano, ainda mais motivo para que o Luffy se reencontre com a Vivi daqui pra frente. Mas naquele momento, mais de novo a cauda, velho. diabólica atravessa não só o Rei Cobra de novo, mas agora também o próprio Sabo, mesmo ele tendo um corpo elemental. Os dois... Caralho, como isso? E o rei usa suas últimas forças para se levantar pela última vez contra a tirania daquele mundo, com isso permitindo que o Sabo pudesse fugir, galera. Porra, que homem nesse capítulo, hein? Que homem. Toda essa sequência eu quis aqui, primeiro dar aquela resumida, porque enquanto eu escrevia, enquanto eu li isso aqui pra vocês, gente, porra, não tem cara. Que homem nesse capítulo. Brabo. O Cobra foi muito corajoso, ele que já tava dependendo de cadeira de roda já há bastante tempo, né? Depois ficou de pé, né? A equipe levantando aqui, usando suas últimas forças depois de ter sido perfurado 2 vezes. Brabo. Porra, o homem merece o mérito. Mas enfim, tivemos então a revelação de que a família Nefertari também possui o sobrenome dos D. A família real, a realeza dos Nefertari possui esse mesmo sobrenome. A gente sabe que o reino antigo possuía vários países aliados, vários reinos aliados, como a Ilha dos Tritões, como por exemplo o país de Wano, como por exemplo também o reino de Alabasta. Só que cada um desses reinos possui a sua linhagem, possui os seus próprios nomes, os seus próprios sobrenomes, enquanto tudo leva a crer que todos aqueles que residiam no próprio reino antigo carregavam o sobrenome dos D, seja a família Monkey, seja a família Marshall, seja a família Go, seja a família Portuguese, seja a família Jaguar também. Nossa, pior tem várias, né? Todos eles, várias famílias que compartilham o mesmo... E agora, afinal, eles Nefertari. ao mesmo Nefertari? residiam no reino antigo. Só que agora a gente tem um precedente sendo aberto, que foi a família Nefertari carregando esse mesmo sobrenome. Então, isso quer dizer que todos os reinos aliados possuem também, no fim das contas, de maneira oculta, o mesmo... Não, eu acho que não. Todos não.
muito difícil eu acho isso que se só repita deles. também com a família dos Kozuki, por exemplo, ou com a família da Shirahoshi, por O exemplo. do Flamengo. Não acredito que isso vai se repetir também com esses outros reinos. Então existem algumas possibilidades aqui. Poderia ser o caso da família Nefertari residir inicialmente no Reino Antigo e por isso também carregar, assim como as outras famílias, o sobrenome dos D. O que eu acho um pouco difícil, o que eu acho na verdade o mais provável é que eles já residissem no Reino de Alabasta, da forma como a gente conhece, só que a única diferença é que a família real daquele reino tivesse uma relação muito mais íntima com Joy Boy no passado. Foi o que eu falei. E por essa intimidade, por essa relação ser tão forte entre eles, o próprio Joy Boy no passado poderia ter concedido o sobrenome dos D para essa família real, mesmo eles não residindo necessariamente no mesmo espaço do Reino Antigo. Poderia ser uma primeira possibilidade, ou a segunda possibilidade, que também seria a família Nefertari conhecendo o Reino dos D, tendo adotado por conta própria esse sobrenome para que eles herdassem as suas vontades. É uma segunda possibilidade. Mas com certeza, no fim das contas, existia uma relação muito próxima da família Nefertari com Joy Boy no passado. E pode ser que o pequeno flashback que a gente tenha visto do Sabo perguntando se o Luffy e o Ace tinham aquele mesmo sobrenome e eles dois respondendo: ah, mas você também quer ser chamado de D? Então tá bom, a gente pode chamar você de... Pô, não tem problema nenhum e tal, você pode pegar também esse sobrenome. Isso pode ser que tenha sido colocado de maneira... Caralho, será, velho? Talvez ilustrando algo que teria acontecido. Nossa, mano, o Oda é foda. Puta que pariu, velho. Ele, na época, conversando com o Boy foda. na época, e ele se perguntando, qual é desse sobrenome e tal, e ele dizendo, você também quer esse sobrenome? E pode ser. Com quem ele teria um envolvimento extremamente, um laço extremamente poderoso, tendo passado pra ela esse sobrenome também. Agora, alguns detalhes curiosos é que o Rei Cobra nesse capítulo, ele, apesar de ser um D também, teoricamente, ele não morreu sorrindo. No último frame, onde a gente vê o seu rosto, ele de pé, ele não aparece sorrindo. Na verdade, ele aparece bem sério. Então, será que isso é uma forma de mostrar pra gente que, na verdade, eles seriam uma espécie de D honorários, que não seriam exatamente pertencentes ao reino antigo, mas acabaram adotando também esse sobrenome? Poderia ser uma dica para isso. Inclusive, a gente pode até tecer um paralelo com algo que a gente viu até na nossa história aqui, né? Na nossa cronologia da história, que foi a própria Princesa Vivi tendo, de certa forma, feito parte do bando dos Chapéus de Palha como uma... Ela vai voltar. Né? Ela não carrega esse título de Mugiwara honorária, então talvez a rainha Nefertari Lili no passado também fosse uma D honorária, e por isso que a gente vê, por exemplo, Cobra nesse capítulo não necessariamente morrendo sorrindo. E alguns detalhes aqui que a gente pode complementar também essa história toda pra gente continuar a nossa viagem, né? A gente precisa lembrar também, que eu acabei não mencionando aqui nos últimos vídeos, sobre a ilha de Amazon Lili, que estranhamente carrega o mesmo nome da rainha Lili do reino de Alabasta de 800 anos atrás. Então será que a rainha Lili, que era pra ter morrido, era pra ter voltado para o reino de Alabasta, acabou fugindo e fundando o país de Amazon Lili? Não é à toa que a ilha tem essa imagem, mano, cobras, e a gente vê que o rei de Alabasta, no momento atual, né, até antes da sua morte, era o Rei Cobra. E outra coisa interessante, né, é que o próprio Luffy também tem um nome de uma técnica chamada de King Rei Cobra. Então, talvez quando ele voltar a usar essa técnica, pode ser que ele acabe homenageando de uma forma ou de outra ali também aquele que acabou falecendo nesse capítulo. Mas uma coisa que me pegou bastante nesse capítulo e que me deixou com a maior dúvida por enquanto foi o fato da gente ter tido a revelação logo no comecinho do capítulo de que um dos 20 reis no passado era chamado de Imo. E automaticamente a gente já é levado a pensar, bom, mas peraí, será que no passado Imo faria parte do reino de Alabasta também, como quem sabe Nefertari de Imo? Mas a gente precisa lembrar que o governante que foi claramente dito e mencionado pra gente nesse capítulo, que governava o reino de Alabasta 800 anos atrás, era Lili, né? A rainha Lili. Tudo bem, ela poderia também ser casada e com isso existir um rei. É verdade. E esse rei ser o rei do mundo, Imo-sama.
poderia ser o caso, mas... Primeiro, eu acredito que Imo seja uma mulher. E segundo, Também acho. eles sempre dão destaque a um único soberano de cada reino, sabe? Não é como se os 20 reis fossem, na verdade, compostos dos reis e das rainhas de cada um desses 20 reinos, sabe? É sempre um que é evidenciado nesse caso. Então, não sei. Essa parte que me pegou, na verdade. Então, será que Imo seria, na verdade, da família Marshall, por exemplo? Seria uma outra possibilidade interessante, já que a gente só viu um único indivíduo pertencente a essa família. Interessante se a gente tivesse uma outra figura também com esse mesmo sobrenome. O Monkey D. Agora, Imo. falando finalmente sobre os Gorosei tendo entrado em ação nesse capítulo, galera. A gente só vê silhuetas. É silhueta. É tudo zoando, né? Em cima de silhueta, mas vamos trabalhar É zoando, né? até o momento, falando sobre cada um deles individualmente. Primeiro, sobre o mais à direita na imagem, que tem uma espécie de chifre que ou parece um chifre de rinoceronte ou uma presa de elefante, dependendo do ângulo ali, já que a gente não vê Mas parece uma asa. completa dele à direita ali, né? Poderia ser um único chifre de rinoceronte ou uma presa, uma das duas presas de um elefante. Agora, já o mais à esquerda da imagem parece ter chifres de búfalo ou uns chifres referentes a um Oni, por exemplo, né? Parecido com a caveira de Onigashima, Pior, né? ali também. Poderia ser o caso. Agora, o outro, à esquerda, só que mais ao meio, que muito provavelmente parece ser o careca, o Gorosei careca da espada, ele parece ter nuvens típicas de um despertar. E não só ele, galera, mas aquele à direita mais ao meio também parece ter as exatas mesmas nuvens, pelo menos isso fica mais claro na outra imagem, na segunda imagem em que eles aparecem, e ele parece uma ave. Agora, esse é o único que eu vou dar um chute aqui. E esse eu acho que vai ser certeiro, galera. Mas esse é o único que eu vou chutar aqui o nome da sua habilidade, que seria a Akuma no Mi de Garuda. Garuda? Sabe, Garuda é uma figura mitológica do hinduísmo, originariamente uma águia, e conhecido por ser inimigo da raça das serpentes. E quem foi exatamente que a gente viu morrer nesse capítulo? Exatamente, o rei Cobra. E a título de curiosidade, o Garuda, ele também o Digimon? Aquele Digimon chamado Garudamon. Então fica aí a referência Garudamon nos anos 2000 também. Já a silhueta de Imo nesse capítulo, que a gente vê ali descendo as escadas com aquele tamanho completamente anormal, né? Parece vagamente uma silhueta de um kaiju, pelo menos foi isso que me lembrou, pelo detalhe ali no cotovelo, que parece ter uma ponta ali, um pouco que bagulho estranho da porra, mano. Se fizesse referência a uma asa retraída, enfim, a gente não faz a menor ideia, a gente viu ele expandindo a sua cabeça com aquelas presas ali e devorando o fogo do Sabo, que talvez não tenha sido nada demais, tenha sido só devorando o fogo dele na raça mesmo, tipo, como se fosse nada, como se fosse um bicho muito poderoso, mas é muito difícil da gente cravar qualquer coisa, então o único chute que eu vou dar sobre os poderes dos Gorosei vai ser sobre Akuma no Mi. Caralho! Agora, de forma geral, todas essas silhuetas que a gente vê pertencentes a eles nesse capítulo, elas foram estranhamente cabuloso, muito mais mano. abstratas do que o normal. que a gente tá acostumado. Normalmente o Oda ele mostra umas silhuetas pra gente bem definidas, até que colocam muitas vezes um hype excessivo comparado ao que a gente vê depois quando são finalmente revelados os personagens, a aparência deles. Mas nesse caso parece que o Oda ele seguiu o caminho contrário. Ele decidiu deixar extremamente abstrato o desenho, né, o contorno. Ou será que é assim mesmo? Seja entregue, para que fosse entregue o mínimo de informações possível pra gente. O que pode ter sido uma estratégia, pode ser que a aparência deles, quando forem realmente revelados, pode ser essa mesmo, imponente de respeito, mas eu sinto que se essa foi a estratégia do Oda, pode ser que tenha tido um pouco do efeito contrário, porque vendo essas silhuetas nesse capítulo, eu senti como se eu tivesse prestes a ver os numbers sendo revelados, ou quem sabe aquele desenho de fogo que o Kanjuro desenha durante o final do arco de Wano, sabe? Não pareceu tão imponente quanto eu gostaria de ter sentido, sabe? Essa imponência. Não sei se vocês também sentiram a mesma coisa. Agora, aqui vai, galera. Porra! Se prepara E Musama descendo daquele jeito? A gente teve uma ilustração muito específica
vinda do Oda no volume 104 Lá do vem. mangá de One Piece. Lembrando que a gente tá agora no volume 105, 106 mais ou menos, então faz bastante pouco tempo, onde o Oda ele desenha o Luffy numa espécie de joguinho do Mario ali numa SBS, né, tendo que salvar a princesa Nami, que a gente vê claramente, né, que é a Nami, podendo pegar uns itens que são uns pedaços de carne e tendo que enfrentar uma espécie Caralho! de demônio que protegia um certo tesouro com a ajuda de outros pequenos demônios. Galera, mas se não é o que a gente praticamente viu nesse capítulo, One Piece. eu não sei o que é, galera. A gente tem a figura do Luffy aqui, que, bom, poderia ser ilustrada pela figura do Sabo, aqui com a princesa Vivi tendo sido presa, com um tesouro escondido, que poderia ser o tesouro nacional de Marijoa, um demônio aparecendo na parte de cima. E ele pegando as a carnes. figura de Imu-sama, e os outros pequenos demônios embaixo, que seriam a representação dos Gorosei, que inclusive a gente viu, né, usando aquela cauda diabólica ali para perfurar o Sabo e o Rei Cobra. Então, porra, galera, será que isso não quer dizer alguma coisa? E como que a cauda perfurou o Sabo? Realmente, aí nesse caso o Oda Ele é feito de fogo? Agora, se a gente for tomar essa ilustração como uma espécie de spoiler, se a gente for se basear nessa aparência hipotética de Imu-sama através dessa ilustração, que parece muito um demônio, será que Imu não teria exatamente a fruta do diabo? Caralho! Ele A tendo fruta do a diabo. Akuma no Mi? Cara, seria muito Foda. interessante se isso acontecesse. Ele tem se isso a se Akuma no Mi, como só. verdade. Inclusive, algo que complementa essa ideia é uma frase que a gente vê do Sabo. Nossa, nesse seria muito próprio foda, capítulo, mano. Onde ele se posiciona ali ao lado do Rei Cobra, ali caído no chão, e ele diz que nunca imaginava que O inferno estaria fosse aqui. bem aqui no topo do mundo. Ele literalmente cita a palavra inferno. E na ilustração que a gente está referenciando aqui, a gente vê literalmente demônios ali, diabinhos, representando provavelmente também o inferno. Mas não foi só o Sabo que presenciou a figura Ele de viu? Imu-sama nesse capítulo. A grande virada depois de tudo isso foi a gente descobrir que o rei Wapol também tinha conseguido presenciar tudo através de um furinho ali na parede, e ele consegue fugir de lá, galera. A gente vê depois, inclusive, a Vivi sendo capturada pela CP0 ali, que finalmente foi confirmada de volta, né? A CP9, a antiga CP9 sendo confirmada agora, completa com a sua formação, Agora tá todo mundo. agora como parte da CP0, o que particularmente na minha cabeça, o único propósito do Oda ele decidir ter feito isso é para que ele consiga de alguma forma se redimir com a CP9, que era para ser, né, aquela organização de elite do governo mundial, tipo a parte, o setor de assassinato ali secreto do governo mundial, que não tinha nem hack do armamento, por exemplo, então provavelmente essa é uma forma de fazer com que eles sejam reaproveitados e mostrem um nível Pode de ser. força que estaria condizente com ser. o que eles deveriam ter apresentado no pré-time skip. Mas apesar deles terem capturado a princesa Vivi, o Apple simplesmente aparece atropelando todas as paredes e consegue capturar e salvar a Vivi. Ah, então O por cara isso que eles estavam apareceu, juntos. galera, com a Vivi, salva e ela aproveita. Por isso que eles estavam juntos. Deixa, e eles conseguem fugir de lá, numa cena muito cômica, né? Com a esposa do Apple perguntando: o que é isso? É a sua amante e tal, não sei o que. Engraçado que a gente teve pra fechar esse capítulo. E que, inclusive, volta a gente naquele capítulo onde a gente vê Que os dois estão o juntos. Apple e a princesa Vivi junto do Morgans, onde naquele capítulo o próprio Apple diz que tinha a intenção de revelar algo bombástico para o Morgans. Ou seja, se isso se confirmar e a informação da existência do Rei do Mundo vazar pro mundo inteiro, Caralho! aí não vai ter salvação. Aí vai ser a O governo anarquia, mundial fi. Vai ficar numa situação muito complicada. Aí vai ser anarquia total. Galera, para ser descoberto pelo Apple, precisa entender como esse governo ainda conseguiu existir por tanto tempo, né? Se manteve por tanto tempo. Mais uma vez, eu quero saber a teoria de vocês aí nos comentários. Caralho, muita Semana coisa, meu muito Deus! sobre One Piece e o século perdido e de Eu já vi isso daí, já vi. mundo de One Piece, Esse que é muito One provavelmente Piece. o Oda ele tirou de inspiração de um certo filme de mais de 30 anos atrás. E eu conto tudo isso Bora ver que vai o vídeo aparecer na do tela Evandro. agora para você poder ir lá assistir, beleza? Beleza? Até a próxima. Bora. Tchau. Preparadas, senhoritas e senhores? Então, pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Evandro.
E Musamá, o demônio da fruta revelado. Os poderes de Musamá e do Gorosei são insanos. One Piece 1085, canal Mangaka. Go! Rei Cobra de Arabasta foi morto. E o mistério disso envolvia saber o porquê isso ocorreu. Mas finalmente a resposta veio. Suas perguntas envolvem os inimigos jurados dos deuses. Os D e os Nefertari fazem parte de um plano maior. Um plano para trazer a bandeira do amanhecer. Mas as trevas rondam. Vimos em primeira mão os demônios que habitam a terra sagrada. Os demônios mesmo. Os poderes de Insama e do Gorosei finalmente revelados. Quer saber tudo sobre um dos melhores capítulos de One Piece? Esse foi foda. Vamos falar nisso agora. Olha Musamá, que cabuloso, mano. E o Bruno falando que esperava mais. Falei, porra. Fala galera, Evandro Fusari aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tão bem. Dá pra ver daqui, dá pra ver no olhinho de O vocês. famoso. Esse foi o melhor capítulo da semana de One Piece. Então tem que tá bom, não é Bora. verdade? Muita coisa revelada, muitos mistérios adicionados. Poderes do Gorosei confirmado, Insama dando um gostinho dos seus poderes e quem realmente é. Nefertari confirmado como sendo parte integrante dos D. Vivi. Muita coisa, assiste até o fim, vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, Bora. assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Se você já é da pior geração, Sempre. já sabe. Dispara aquele like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre um dos melhores capítulos de One Piece, capítulo 1085. Bora. A imagem lembra do Meruem. Sempre eu lembro do Então vamos lá, Meruem. pior geração. O capítulo começa com Cobra chocado. Ninguém deveria se sentar no trono vazio. O mundo não deveria se mover de acordo com o desejo de um único indivíduo. Esse primeiro balão de fala logo já mostra a que Foda. veio esse capítulo. Torna as coisas tudo insanas. Quais as motivações de Insama? Ele é um tirano ambicioso ou uma entidade que condena as mudanças do mundo? Muitas perguntas, poucas respostas. Pra variar, né? Temos Imusama falando, e ele fala em um tom de linguagem mais culta, indicando ser Voz. antigo. né? Insama tem duas coisas. O que Voz está Cobra fazendo E aqui? uma pergunta a fazer ao rei de Arabasta. Cobra fica chocado, ele pensa consigo mesmo que o que está vendo é impossível. E temos um despejo de informação para fazer sua cabeça explodir. Primeiro de tudo é que Imusama fala na terceira pessoa e ele se autodenomina como Mu. E vamos lá galera, tem uma nota aqui dos tradutores que Mu, usado por In na terceira pessoa, significa vazio, mas também pode Perdido ser uma ou leitura vazio. para sonho. Guardem isso porque vamos falar mais à frente, mas eu vejo um pouquinho mais desse nome aqui porque Mu, assim como Atlântida, é considerado um antigo continente lendário que entrou em colapso devido a um cataclismo. Temos o Castelo Pangaea, que é o nome de um continente único do início dos nossos tempos. E agora a entidade máxima se autodenominando de Mu, que é um continente lendário, perdido. E qual a sacada aqui galera? Será? É mencionado principalmente em antigas lendas dos povos que habitavam a América do Sul, muito antes da Ué. chegada de Cristóvão Colombo ao novo continente. Existem histórias que foram decifradas em antigas inscrições em pedra. Olha, Mu é brasileiro? que revelam Ué. a existência de Mu. E qual a bomba nisso tudo aqui? Segundo essas lendas, toda a humanidade descenderia de Mu. E mais ainda, Mu tratava-se literalmente do Jardim do Éden. E as diferenças raciais teriam levado os grupos colonizadores a migrar para diferentes partes do mundo. Isso aqui é muito One Piece. Árvore Adão, Árvore Eva, Árvore do Conhecimento, Mu, que dizem as lendas ser a origem da humanidade e o próprio Jardim do Éden. E também temos a origem das diferenças raciais surgindo. É interessante isso, né galera? Ainda mais Será? quando temos em One Piece um lugar chamado Goa, a ilha natal de Luffy. Não confundam com Fuchsia. Isso é o nome da vila do Luffy. Ó, Luffy, Sabo, Ace, Dragon, todos eles vieram da ilha de Goa. E Goa é a única ilha real do nosso mundo nomeado no mundo de One Piece. Colonizado por Portugal e muito importante na era das grandes navegações por ser uma ilha ligada à Suméria. E a bomba, mais uma vez, povo sumério são os inventores da astronomia e da escrita cuneiforme. Ou seja, os poneglyphs de One Piece vêm daqui. E eles são Caralho! os primeiros povos a existirem no mundo. Mas, bem, pesquisem sobre Mu e Sumérios. Vou continuar aqui. Cobra nos conta que conhece o nome de Mu. E esse nome estava entre os 20 reis que formaram o governo mundial.
Mas Insama pede silêncio, ele não é digno de fazer tal pergunta. Isso aqui é muito importante, levanta a questão de qual reino originalmente Imusama veio. Essa nação teve sua história limpa para remover qualquer menção a Insama. E sendo sincero, galera, eu acho que ele veio do reino de Goa, a ilha do Luffy, e que curiosamente era para ter Osabo como rei, mas atualmente seu irmão adotivo Starry herdou o trono após a morte do antigo rei de Goa. Ou seja, essa linhagem real aqui pode não ser a original. E temos muitos D presentes na ilha de Goa. Garp, Dragon, Ace, nossa, é verdade, né? Eu quero ir longe, mas Insama pode inclusive ser da família Monkey. Bem, continuando. Eu pensei Insama, também. Então nos conta que os D são as pessoas que eram seus inimigos no passado. Embora os D atuais sejam apenas cascas vazias que não têm ideia do significado dos seus nomes. Caralho! Insama que tapa na cara. Casualmente todos os grandes rebatedores da família D dessas eras atuais. O que torna realmente empolgante saber que o que quer que os D estivessem fazendo no passado distante, tanto Roger iniciando uma nova era pirata quanto Rox tentando se tornar rei do mundo, são apenas ecos fracos em comparação ao século perdido. Caralho. Um nos diz que os estudiosos que tentaram descobrir a verdade sobre o século perdido e os piratas que agora tentam encontrar os poneglyphs para achar o tesouro lendário, tudo isso é culpa de Nefertari Lily. E Musama diz que se ela não tivesse cometido um erro naquele dia, os poneglyphs não estariam espalhados pelo mundo. Porém, espalhar as pedras foi um erro ou algo planejado? E uau, vocês vão escutar bastante uau aqui ao longo desse vídeo. Primeiro, confirmamos, né, galera, que Insama não é desde o século perdido. Sabe a história de Lily, foi um dos reis fundadores. Eu acho que isso agora é indiscutível, que ele tem a cirurgia perene ou algum outro tipo de poder que o permite continuar vivo por longos 800 anos. Mais ainda, Lily Nefertari está envolvida em espalhar os poneglyphs, e isso torna ela muito importante para a história. A resposta, sem dúvidas, deve estar na música de Binks no Sake. Agora, como Lily espalhou essas pedras? Será que ela tinha a fruta da patinha do Kuma? Seria interessante, né? Porque não tem como ela mover essas estruturas de pedras gigantes sobre o nariz de Insama. Então eu acho que a fruta da patinha tem bastante sentido aqui para espalhar essas pedras. Inclusive pode estar relacionado à história do Kuma e tematicamente ao agora tá o Luffy ali de palha lá em Shabold. Afinal, ele tem uma bíblia com uma mulher na capa e essa mulher pode literalmente ser Nefertari Lily. Já o fato de Imu chamar de erro de Lily, pode ser que os poneglyphs deveriam ir para algum lugar e que Lily cometeu esse erro no local, um erro planejado. Pode ser. Que Nefertari Lily concordou com Imu-sama em espalhar os poneglyphs pelo mundo para que ninguém pudesse entender facilmente o século perdido ou mesmo entregar para o governo mundial. Mas eles convenientemente acabaram em lugares muito difíceis para que o governo conseguisse pegar ou proteger Wano, Ilha dos Homens Peixes, Jaya, Zunisha, levando assim a suspeita de que esses poneglyphs podem ter sido intencionalmente colocados longe das garras do governo mundial. Sabemos que o clã Kozuki foi quem criou os poneglyphs, mas agora descobrimos que houve um tempo em que o governo mundial quase conseguiu pegá-los. Mas a rainha Lily Nefertari, uma das 20 fundadoras do governo mundial, foi capaz de espalhá-los ao redor do mundo antes que o governo conseguisse pegar as pedras. Zunisha pode estar ligado a tudo isso. E Lily tem ligação com o fato de Zunisha sofrer sua punição de andar por todos esses anos. Imu acredita que a resposta sobre ser um erro ou um plano está na carta que Lily deixou e questiona por que o Cobra omitiu o verdadeiro nome que está escrito naquela carta. Cobra pergunta então qual será o seu destino. E um dos Gorosei responde que seu destino já foi selado a partir do momento em que ele viu a presença de Imu-sama. Caralho! Começa a falar. O nome verdadeiro da rainha Lily era Nefertari de Lily. Que insano, né, galera? Viveu uma D também. Do nada o Oda tirou essa. Temos uma nova família fazendo parte do lendário clã. A pergunta é por que os Nefertari não usaram o nome D na sua linhagem. Pode ser que Lily
tenha pedido na carta que ela deixou É verdade. para omitir isto publicamente, mas que todos os herdeiros recebam esta carta e saibam o seu verdadeiro nome. Já Imu, quando escuta o D no nome de Lily, dispara o que parece uma flecha negra de sombra. Parece uma flecha, né? Cobra de forma letal. Porém, isso não é uma flecha, galera. A cauda, né? Pra mim é uma cauda. Uma cauda de um demônio. Mais ainda, de um demônio estilo Rubber Hose. Aquelas animações de mangueira do início do século passado. E que vimos Luffy usar na sua forma Nika. Eu tenho quase certeza que vai ser isso. Bom, Sabo disse que o topo do mundo parece bastante infernal, parafraseando isso. Então significa que o Gorosei e Imu-sama realmente parecem demônios. Ainda mais com suas chamas tomando conta do local. Eu começo a pensar que Imu-sama pode ser o verdadeiro demônio e a origem das frutas do diabo, que podem ter recebido esse nome por conta desses demônios literais. Então pode ser uma gavinha de sombra? Pode ser. Uma flecha? Difícil. Eu creio que é um rabo do diabo. Faria muito sentido para Imu ser a origem das frutas do diabo. Caralho, talvez será? O Gorosei devem estar bem acima dos poderes comuns de Akuma no Mi. Afinal eles derrotaram Joy Boy antes. Talvez eles tenham poderes inerentes e não consumiram um fruto. Pode ser. Eles são as origens. Eles são o que são, Eles entendeu? ignoraram o ataque de chamas de Sabo aqui casualmente. E acabou entrando em cena para intervir e salvar o Cobra. Então faria sentido para Imu ser a fonte, a origem das frutas do diabo. Lembra na nota inicial que Mu pode significar vazio ou sonho? E o que aprendemos recentemente? Olha que cabuloso, sobre mano. as frutas do diabo, que elas são os sonhos das pessoas. E quem odeia os usuários de Akuma no Mi? O mar. Temos muita revelação aqui, né, galera? Vemos então as formas dos poderes do Gorosei e Imu-sama se transformando. Insama se transforma em uma enorme criatura negra, enquanto o Gorosei também se transforma em grandes criaturas e acabam cercando o Sabo e o Rei Cobra. Vemos apenas suas silhuetas. Imu parece muito Umibozu. Umibozu, galera, é uma lenda do Japão que vive no oceano e amaldiçoa o navio de qualquer pessoa que falar com ele. Nesse folclore é dito que as almas das pessoas que ninguém queria ver se refugiavam no mar e o Umibozu as consumiam. E lembrem, cabuloso. Umi, o mar. Uma coisa é certa, o Oda escolheu deliberadamente Insama aparecendo Umibozu aqui, que pode acabar realmente sendo a sua fruta. Já o Gorosei, as silhuetas dele são mais reveladores, principalmente 3 delas, onde podemos ver um pássaro, um que parece ser um elefante e outro que parece ser um touro. Eu tenho quase certeza que essas zonas aqui são as míticas das divindades animais do hinduísmo. As montarias dos deuses. O pássaro aqui é Garuda, quase certeza. O elefante é Ganesha. E o touro pode ser Nandi. Curiosamente, galera, nesse panteão de animais temos quem? Hanuman, o deus macaco. Tenho quase certeza que vai acabar sendo isso. Os outros dois não dá para entender muito bem o que eles são, as suas formas. Mas esses 3 são certeiros, as montarias dos deuses. Parece que um deles até inclusive tem nuvens flutuando em volta do pescoço. Apertado, né? Assim como o Luffy na sua forma desperta. Mas bom, é silhueta, não dá para confiar 100% nela. Mas eu acho isso muito legal. E pelo menos 3 frutas dá para entender quais são. Ganesha, o rei dos elefantes. Garuda, o rei dos pássaros. E também Nandi, o touro. Todos eles montarias dos deuses. Mas ainda, mais legal, confirmado que os Gorosei são lutadores. Ver o contraste do Gorosei de aparência refinada, agora de repente se tornando essas monstruosidades enlouquecidas, foi realmente assustador. Épico. Não acho que teríamos esta sensação se todos os designs já fossem revelados. Especialmente quando Saturno provavelmente vai desempenhar um papel muito importante lá no incidente. Esse filho da puta tá indo lá, velho. Fica a dúvida se são frutas do diabo ou os verdadeiros demônios nessa sala. Aliás, galera, depois de ver essa cena, eu inclusive começo a ter quase certeza que isso aqui em Egghead era Saturno destruindo as câmeras. Porque se parece muito com o que vimos nesse capítulo. Então pode ser que Saturno já está na ilha. Sabo, caralho, será, velho? Tenta escapar da sala do trono. Insama tenta pegá-los enquanto o Cobra conversa com Sabo. Ele deveria contar a Luffy e Vivi. Eles são o D também. E temos um pequeno flashback da infância de Sabo, onde o Sabo ele questiona o quão estranho é como Ace e Luffy tem um D nos seus nomes. E o Ace responde a ele que também pode lhe dar um. Ele agora iria se chamar Sadebo. E uau, isso aqui pra mim, sendo sincero, é a melhor parte do capítulo. Eu acho que o Ace fazendo de Sabo um D honorário
é um indicativo de como esse nome foi passado de geração É verdade. em geração. Qualquer pessoa que incorpore sua vontade pode herdar o nome e o que ele simboliza. O D simboliza o sorriso, o chapéu de palha, o amanhecer. Talvez Lily nem fosse originalmente uma D, mas depois de trair o governo mundial e ajudar Joy Boy, ela assumiu o nome e pretendia passá-lo para os seus descendentes. A geração atual do clã D não sabe o significado do seu nome, mas todos eles ainda incorporam a vontade de liberdade lá do século perdido. Até o Barba Negra, independente de como ele age, de ser vilão. Porque ele tem uma das frases mais icônicas de todo One Piece: os sonhos dos homens não têm fim. Bom, de volta ao presente, podemos ver que Sabo e Cobra foram esfaqueados. O Cobra começa a recitar então a carta de Lily: protejam os poneglyphs, levantem a bandeira do amanhecer. Cobra então se levanta e bloqueia o ataque de Insama para deixar Sabo escapar com esta mensagem: o rei de Arabasta estava morto. Cobra caiu como uma verdadeira lenda. Erguida. O cara sentou em uma cadeira de rodas e se deparou com 6 monstros onde não deveria existir nenhum. Ainda teve coragem de contar a eles a verdade sobre Lily e conseguiu ajudar Sabo a escapar. Ele tinha certeza de que morreria e ainda fez algo que mudaria o mundo inteiro. Realmente um momento muito épico do Rei Cobra. Então temos uma virada de maré. Tudo porque o Apple vê tudo que está por um buraco na parede. Insama e o Gorosei percebe que o Apple está espionando e o Apple entra em pânico e começa a comer as paredes para fugir do local. Ele não deveria ter visto. Ah, eles perceberam, mano. Depois disso, a sala de reuniões da Reverie recebe uma mensagem dizendo que o Rei Cobra e o Rei Apple não irão participar mais da reunião. Em uma outra sala, podemos ver que Nefertari de Vivi foi capturada pela Cip Zero. Na sala estão Lute, Jabura, Califa e os outros membros integrantes da Cip Zero que vimos nos últimos capítulos. O Jabra ele acaba recapitulando algumas outras coisas que aconteceram em Mary Joyce, onde ficamos sabendo que após o incidente contra São Charles, Léo e Sai anunciaram que são piratas sob o comando da tripulação do Chapéu de Palha. Sai e Léo se proclamando abertamente como membros da frota dos Chapéus de Palha depois de atracar um dragão celestial. Já sabe, né? Insano. Essa notícia vai se espalhar como fogo por todo o mundo e os Chapéus de Palha definitivamente serão responsabilizados por este incidente, independente de Miosgard ter sancionado ou não o ataque a São Charles. Agora, depois de ouvir que o Fujitora ajudou a libertar alguns escravos acidentalmente, eu ri muito. Acidentalmente. Favorito. Já o Ryokugyu é outro nível também. Brigou com os revolucionários, depois brigou com o Fujitora, depois ele voou até o Wano e no caminho, caralho, realmente parou para capturar o Evil, lutou contra King, contra o Queen, depois contra os samurais, Yamato e então fugiu do Shanks. Ele é o único almirante que realmente fez algum trabalho pela primeira vez aqui na série de One Piece. Bom, o Apple invadiu a sala onde vivia Cip Zero Estão enquanto ele escapava lá da sala do trono. Isso acaba distraindo a Cip Zero e então a Vivi se aproveita da situação e agarra o Apple para escapar. O capítulo termina com Vivi e o Apple fugindo, enquanto a esposa de Apple os vê juntos e ela fica chocada com a cena. É realmente hilário que a CP9 cometeu um dos maiores erros da história da marinha. Imediatamente foi promovido a Cip Zero apenas para eles mais uma vez cometerem o que provavelmente será um erro. Caralho, mano. Eles Lobby e a perda das plantas de Pluton. Sem dúvidas o auge da incompetência. E o final do capítulo é magistral. É pura comédia entre o Apple fazendo sua fuga pateta e o ridículo mal entendido com sua esposa. Todo o contraste absoluto com tudo mais neste capítulo sendo tão pesado e terrivelmente assustador. Isso é apenas One Piece no seu melhor momento. Que capítulo insano, né, galera? Eu nunca achei que o Apóstolo era relevante novamente para agora, mas ele acabou de ganhar um belíssimo alvo nas suas costas. E finalmente sabemos como ele vivia, acabaram se juntando e foram parar lá no navio do Morgan das Fake News. A fruta do Gorosei, tenho quase certeza que pode acabar indo ou para os animais protetores, ou então aqui para essas
divindades, as montarias dos deuses. Acaba fazendo sentido com o que vimos de Insama. Insama aparece o Umibozu, é a sua fruta? Não sei, eu acho que o Oda só colocou isso para parecer mais icônico a sua silhueta. Pode ser algo muito maior e o Oda pode expandir bastante os poderes de quem é Imu-sama. Umi, o mar, Mu, o continente perdido. Muito legal, né? Tem teoria sobre esse capítulo? Explodiu sua mente? Aqui, deixa nos comentários. E se gostou desse vídeo, faz o quê? Deixa um like pra eu saber também. Bom, até a próxima. Valeu por assistirem. Tchau. Bom, realmente esse capítulo foi um dos melhores de One Piece. Porque, mano, tem muita informação. Tipo, a gente tem a revelação que a família Nefertari faz parte dos D. Mas aí a gente não sabe se isso é realmente deles ou se foi um nome passado. Igual a gente tem ali o flashback do Sabo, Luffy e Ace conversando. E aí o Ace até brinca, né? Fala pro Sabo, se você quiser o D, eu te dou o D. Porque eles nem sabem o significado. Então ali foi meio que da inocência. Então será que lá atrás foi o Joy Boy que deu esse nome pra primeira rainha de Alabasta? Não sabemos. E aí, mano, bizarro que tipo assim... O Cobra, ele sabia que ia morrer, mano. Mano, bizarro. Tipo, a partir do momento que, tipo, Insama entrou na sala, o Godosei falou pra ele, mano, ele tá morto, velho. Ele morreu. E aí, tipo, parece uma seta, né? Quando eu vi, eu falei, que isso? É uma seta? Mas, na verdade, provavelmente é uma cauda. E realmente seria muito da hora se fosse aquilo que o Bruno falou, que Imu-sama, ou Mu, tivesse a Akuma no Mi, que é a fruta do diabo. Não Akuma no Mi, só Akuma no Mi. Fosse o primeiro, vamos dizer assim, o originador de todas as Akuma no Mi. Ou não, seja, sei lá, um demonhão. Eu, particularmente, não gostaria de ver, por exemplo, algo igual o Kanamangake falou, tipo, Imu-sama, o Mu, que fosse o... Provavelmente vai ser o inimigo final do Luffy, fosse tipo um bichão gigantão, tipo... Eu não gostaria, tá ligado? Eu gostaria que fosse, sei lá, meio que um humano que tivesse poderes demoníacos, não tipo uma criatura gigantesca, meio Power Ranger, assim. Mas eu acho que o Oda provavelmente não vai por esse lado. E aí a gente tem, provavelmente, todo o Gorosei ali com Zoans. Apesar que alguns deu pra ver, alguns não deu pra ver direito, mas provavelmente todos ali tem Zoans míticas, né? Pra variar, né? E, mano, será que, tipo, a Zoan do Luffy... O governo querendo ela, será que um dos Gorosei comeria ela ou realmente ficaria só guardado? Porque ali tá todo mundo com Zoan. Será que o próprio governo iria usar a Zoan de... a Hito no Mi do Luffy, modelo Nika? Ou será que eles deixariam guardado? Ou será que, sei lá, eles iam, sei lá, fazer o quê? Ou o Imu-sama poderia comer? Porque Marshall de Teach tem 2 frutas, e aí? Mano, é muita coisa. Será que o Imu-sama é da ilha natal lá de Goa, do Luffy? Será que é um Monkey D. Mu? Ou será que é Marshall D. Mu? Tipo, mano, é muita coisa. Então, realmente, quando a gente vê uma revelação, que é a revelação da família Nefertari ser dos D, a gente tem mais inúmeras perguntas. O Oda é óbvio, ele é um gênio em fazer isso. Responde uma coisa e coloca mais 10 perguntas. Então, muita coisa em volta dos Gorosei aí pra gente saber, tipo, quais são as zonas dele, Mu, quem que é, então, bastante mistério. E, obviamente, quando a gente tinha visto a Vivi lá com o Apple lá atrás, eu falei, mano, o que tem a ver? O que o Apple tá fazendo com a Vivi? Tipo, o quê? Mano, e agora a gente vê que o Apple, ele tava espiando, velho, a porra da sala de Mu, e ele viu o Mu matando o Cobra. E ele viu toda a transformação, ele viu tudo, tá ligado? Então ele sabe a verdade. Então ele, obviamente, fugiu, porque ele sabia que ele ia morrer. E aí no caminho ele acabou salvando, né, a Vivi. E obviamente, pra variar, né, a CP9, bando de incompetentes. Já foram incompetentes em Enies Lobby, foram mais uma vez incompetentes. Não sei nem porque o governo não mata todo mundo ali, porque são um bando de burro incompetente. E, mano, é foda como o Oda ele consegue, tipo, construir muito bem, tipo, cada coisa faz sentido, mano. Porque quando mostrou a Vivi com o Apple lá, eu falei, mano, como que o Apple foi se encontrar com a Vivi? Tipo, o que tem a ver? E agora, tipo, mano, tá tudo casado. Ele viu lá a transformação deles, ele tava fugindo, a Vivi aproveitou pra fugir junto. E muito provavelmente, será que o próximo jornal do Morgan das Fake News vai estar? Boom!
existe alguém que senta no trono vazio. Mu. E tem a Akuma do Mi do Caputa. Ou sei lá, tipo, a pessoa que senta no trono vazio foi quem matou Cobra. Mano, tipo, provavelmente o próximo jornal vai ser foda. Porque se realmente o Apo falar tudo que ele sabe, teoricamente deveria sair no jornal. E aí, se o mundo inteiro saber dessa informação, será que a gente vai ter o quê? One Piece em anarquia? Ninguém mais respeitando o governo? Ninguém mais respeitando, tipo, a marinha? Tipo, todo mundo contra todo mundo. O povo contra a marinha contra os piratas contra a marinha. Mano, a tendência é isso, tá? Tipo, tá se encaminhando pra isso. Pra gente meio que uma anarquia, tipo, não ter regras e foda-se. E aí, de repente, através do Luffy achando o One Piece, a gente descobrindo o que é o One Piece, a gente não sabe se lá é um reator, é um sol, sei lá o que é o One Piece. E de repente ele, através disso, se tornando o rei dos piratas, derrotando o Musamá, transformando o mundo no que ele era lá atrás, tipo um ambiente pacífico. Mano, não sei, velho. Eu já tô viajando pra caralho aqui, velho. Então, o One Piece está chegando na sua reta final e, porra, tem muita coisa pra ser revelada ainda, mas, porra, o Oda realmente, muito provavelmente é o melhor escritor da história de todos os animes. Comenta aí, Oda é o melhor? Comenta que eu quero saber a sua opinião, beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 2 links na descrição, tanto do nosso querido Kanama HQ quanto do nosso querido Bruno Bandeira. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. E agora que eu tô bem nasceu, o vida morreu. Só esquece do passado, vamos focar no presente. Eu tenho um plano, foco no plano, te sonho. Juro que eu vou te trazer aqui pra mim. Isso nunca que vai ficar assim. Só perda, só falta e sumir.